Já mudando completamente de assunto, Guizão, nosso Guilherme Batilani está aqui com a gente, 11 horas e 23 minutos. Quem lembra, por acaso, daquela polêmica que realmente deu pano para manga, que foi quando a atriz Larissa Manoela revelou, alguns anos atrás, a gestão e controle, de acordo com ela, abusivos, que sofria dos pais sobre o patrimônio que ela vinha acumulando, né? E quando ela não tinha nem R$10 para comprar um milho na praia. Esse aí virou meme instantâneo, né? Pois é. Agora, 2 anos depois, o caso inspirou a Lei Larissa Manoela, hein? Que já foi aprovada na Câmara dos Deputados e permite à Justiça limitar o acesso financeiro dos pais e protege o interesse das crianças e adolescentes. David, traz aqui também todos os termos, os detalhes, e aí eu quero repercutir com a galera que vai dar o que falar, hein? Pois é, a lei ela quer limitar o acesso aos pais, né, para que tenham acesso à quantia em dinheiro dos ganhos do filho. Então, é uma lei que foi criada pela Câmara dos Deputados, ainda precisa da sanção do Senado e assim seguir para o Executivo, mas fato é que eu acho um tremendo absurdo essa lei, porque justamente ela trata sobre um assunto que pega uma parcela muito pequena da sociedade. Quantas crianças e adolescentes fazem fortuna, agora com as redes sociais, claro que tem evidenciado isso, mas quantos que fazem fortuna diante de um trabalho, seja nas redes sociais ou até mesmo como atriz, como é o caso da Larissa Manoela. É o famoso happy few, né? Poucos e felizes, né? Poucos e sortudos. Até um detalhe, tem uma discordância muito grande do David nisso. Por quê? Porque embora afete poucos, a gente tem que entender que esses poucos merecem um cuidado específico. E ainda que afetasse apenas... Mas não é concorrente, tem 513 parlamentares. Essa é uma lei de autoria do deputado Marcelo Queiroz, do PP do Rio de Janeiro. E é uma lei que eu considero muito boa. Até porque, por mais que a gente esteja falando de casos específicos, David, quando a gente olha uma geração em que cada vez mais pais instrumentalizam crianças para serem influencers e tirar ali algum grau de proveito em relação a esse patrimônio, essa é uma lei que está dialogando com um problema atual e que está em amplo crescimento. Então, uma lei muito positiva e que visa proteger isso. Todo mundo ficou horrorizado com o caso da Larissa Manoela, mas podem ter outros jovens que não estão na proporção de patrimônio da Larissa Manoela, mas que ainda que recebam aí 5 mil, 6 mil nessas publis, nessas redes sociais, eles merecem ter suas garantias e seus direitos cuidados. Então eu espero que o Senado vote favoravelmente a essa lei. É um absurdo. É a proteção às minorias, dos influenciadores digitais? Não, mas quem que é responsável pelos pais? Os pais são responsáveis por quem? Mas a lei fala do abuso, gente. Jess, já vou contigo, quero muito ouvir o PP aqui. Aí que está o ponto principal, gente. O nosso Código Civil ele foi todo baseado na parte de família, no poder familiar, né? O poder que os pais têm em relação aos filhos até 18 anos de idade. Então, essa aí, na minha opinião, transfere esse poder do pai para o Estado. Não faz isso, você leu a lei? Até quando... Deixa eu falar, quer falar, já? Pode falar. Não. Jess, por favor. Fala. Se você quiser contrapor, fica à vontade já. PP, por favor, prossegue. Não, fala. A palavra é sua, PP, por favor. Senão eu vou passar a palavra é sua. Não, perfeito, vamos lá. Então, o nosso Código Civil, na parte de família, ele está todo estruturado para dar o poder familiar aos pais de cuidar dos interesses dos filhos, né? Essa lei, na minha opinião, vai na contramão, porque, de certa forma, acha que o Estado tem o poder de regular essa situação. A gente não consegue proteger as crianças, proteger os adolescentes de pais de mau caráter. Mau caratismo de pessoas vão existir sempre, a todo momento, né? Então, essa lei, como o David colocou, tem tantas coisas mais importantes para o Estado se preocupar do que dinheiro de uma influência milionária, né? Que teve os pais negando um milho, que teve os pais sendo mau caráter em relação ao patrimônio construído pela filha, né? Então, você não vai mudar o caratismo de uma pessoa aprovando uma lei absurda como essa. O poder familiar é o sustentáculo da família e é o ponto principal que faz com que os pais tenham condição de desenvolver e ajudar a educação dos seus filhos. E essa lei vai na contramão disso. A lei não fala. Toda lei tem uma dimensão técnica e uma dimensão moral. A gente vai estar ouvindo aqui na dimensão moral também a repercussão toda com o nosso Gui, mas tecnicamente a nossa querida Jess Peixoto está dizendo que não é bem assim. Não é bem assim. A lei ela não vai desconstruir o pátrio poder dos pais. O que a lei visa sancionar e o que a lei visa... Posso falar ou você...
Viu como o PP também interrompe? Vamos se ajudar. O que a lei visa mudar é a lógica da sanção em relação a casos em específicos onde exista um abuso em relação à situação econômica e até uma negativa de acesso desse jovem ao seu próprio patrimônio. Então vamos imaginar um caso que o seu filho é um jovem influencer ou um ator que constrói um patrimônio de 15 milhões. E aí? Uma parte desse valor, você concorda comigo que seria um absurdo que os pais colocassem a criança para trabalhar e ficassem com 14 desses 15 milhões e abusassem desse valor em relação a questões e solicitação dos próprios filhos? Porque no final das contas, essa é a discussão. Não é que o pai não vai ter mais lá o acesso, é o Estado que vai ter esse acesso. Existe uma qualidade aqui que a gente precisa avaliar. No caso da Larissa, não é só sobre a Larissa, mas é como o caso da Larissa fez uma denúncia em relação a uma situação que pode ser vivida por um considerável número de jovens. Não estou falando que é 50%, PP. Não estou falando que isso é uma desconstrução de todo esse poder em relação a uma ampla gama. Mas a gente tem que olhar para esses casos. Especificamente quando a gente tem uma geração de jovens que a gente vê nas redes sociais, esses influenciadores mirins que estão tirando muito dinheiro com isso. Então a grande questão é que existe uma discussão moral também e técnica nisso. Debate tá bom, David. Gente, tem que proibir. Alô, por favor. Acho que a Jess não leu a Alô, bola no chão, por favor. O debate tá bom, acalorado, necessário. Baita de um assunto aí também totalmente assim, atual e urgente. Mas eu vou fazer um rápido break só para quem está nos ouvindo, tá? Pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta já. Quero trazer aqui também para discussão. David ficou ali acalorado, também querendo botar o bedelho. Já vou contigo, David, mas Gui, nosso convidado, vai que é sua. Eu fico em cima do muro da opinião dos dois. Eu acho que, de fato, um aparato estatal desse tamanho para resolver o caso de uma menina que é um caso extremamente isolado no país, e não digo só isolado de um adolescente que deu muito certo na vida, mas de um adolescente que deu muito certo na vida com pais problemáticos que não cuidaram o suficiente do dinheiro dela e não repassam esse dinheiro para ela. Agora, a Jess também está correta, porque essa é uma lei futurista. Hoje, em 2025, a gente está discutindo isso e parece uma coisa meio banal. Mas esses adolescentes que as mães estão usando e os pais estão usando para crescer nas outras redes sociais se tornarão adultos e vão ter dinheiro para isso, e essa discussão ela vai acontecer. Então, daqui 15 ou 20 anos, essa lei ela vai ser fundamental. Hoje, ela me parece cara demais para um caso isolado. David, que cara de azeda é essa aí? O que está errado? Não, porque a lei trata o seguinte, a conduta abusiva dos pais será configurada por meio de utilização indiscriminada, a vedação do acesso sem justo motivo ao proveito econômico obtido pela criança ou adolescente. Eu não sei se vocês sabem, eu vivi essa situação, por exemplo, quando eu completei 18 anos, meu pai faleceu, quando eu era menor de idade, tinha 7 anos, e depois, quando eu completei 18, tinha um recurso que foi destinado para mim em relação a isso. E minha mãe fez toda a gestão do dinheiro. Então, assim, eu não vejo dessa forma de que precisa existir uma lei para que segmente e dessa forma possa haver a gestão só futura daquele bem. Se os pais estão criando e são responsáveis pela criança ou pelo adolescente, eles têm sim direito ao acesso ao recurso, porque o recurso vai ser utilizado para benefício da criança e do adolescente, antecipar as coisas. Agora, você estabelecer uma lei que trata sobre esse tema, eu acho completamente inadequado. Mas eu acho que é fácil olhar agora, porque você tem uma boa mãe. A Larissa aparentemente não teve a mesma sorte. Eu acho que tem a questão laboral também, David, do trabalho. No seu caso, foi um recurso deixado. Gui concluindo, e eu ouço a Jess também aqui. Eu vi uma pesquisa americana muito curiosa que me trouxe agora à memória isso. A pesquisa foi feita nos Estados Unidos na época do Covid. E eles perguntaram a milhares de casais o quanto que o homem achava que a limpeza da casa era a responsabilidade dele. E mais de 50% dos homens falaram que mais de 50% da limpeza da casa é responsabilidade dele. E, curiosamente, só 3% das esposas concordaram com a situação. O que trouxe uma coisa que a gente chama de viés egocêntrico. Se a gente perguntar para a Larissa Emanuela o quanto ela trabalhou na vida e o quanto o pai trabalhou, provavelmente ela vai dizer que trabalhou muito mais. Se a gente perguntar para os pais dela o quanto eles trabalharam e em relação a ela, provavelmente os pais vão dizer que trabalharam muito mais. Porque, de fato, saíram lá do interior do Paraná, lá de Guarapuava, vieram para o grande centro, largaram a vida deles também para fazer a carreira dela. Então, todo mundo vai ter um discurso, todo mundo vai dizer que trabalhou mais nesse caso. Então, também é compreensível a situação dos pais na medida da realidade deles, né? Não da nossa perspectiva fora da ilha. É uma baita reflexão aqui também, agregando a discussão. PP, é por aí? Não, eu nem vou estar no mérito se os pais da Larissa Manoela, os pais das crianças, deixaram de trabalhar para se dedicar à carreira da criança. Eu não vou estar nesse mérito. A questão, para mim, é a principal. A gente não pode limitar o poder familiar
de definir o que é bom para a criança e o que é bom para a família, né? E a lei, na minha opinião, está totalmente errada e mal redigida. Olha só, além do ponto que o David colocou aqui, tem outro item lá, que a conduta abusiva dos pais será configurada pela apropriação indevida dos recursos. Conceito aberto, o que é apropriação indevida? Quem vai decidir? Aí cabe ao juiz, né? Quem vai decidir o que é apropriação indevida? Ou seja, o juiz vai decidir, Alexandre de Moraes vai decidir, no caso, o que é apropriação indevida, né? Uma pessoa que as pessoas têm... A gente está de volta, Pepe. Eu acho que você vai concluir aqui teu raciocínio, trazendo aqui essa discussão sobre a lei, pessoal. Que você que está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio, estamos de volta. O nosso Morning Show debate acalorado aqui sobre uma nova lei que está sendo proposta, está avançando. Já recebeu aí, como acontece muito no Brasil, o apelido de Lei Larissa Manoela, depois daquela baita polêmica de que os pais da Larissa Manoela estavam ali se apropriando do patrimônio dela e gerindo muito mal a carreira dela. E... claro, essa lei está em jogo. Mas o PP e a Jess discordando, o David também, Guilherme Batilani aqui trazendo a clareza mental para essa discussão. PP? Não, esse é o ponto principal. O terceiro vai decidir o que é apropriação indevida. O juiz consegue definir melhor do que o pai e a mãe quando que os pais podem se utilizar dos recursos dos filhos menores de idade. Né? Posso trazer... Outro ponto aqui, que o David colocou, utilização indiscriminada, a vedação do acesso sem justo motivo. O que é utilização indiscriminada? Traduz isso. Vai deixar para o juiz decidir também sobre esse caso de abuso, né? Não cabe a gente querer limitar o pátrio poder, que pelo Código Civil novo vira o poder de família, em relação à proteção da criança. Eu confio muito mais nos pais do que em juízes em determinados casos. Claro, não dá para a gente proteger as crianças contra pais ruins, pais maldosos, pais mau caráter, pais antiéticos. Mas essa lei não consegue resolver esse problema. Já existe lei para isso. Se, por exemplo, eu coloco lá, o meu filho tem 6 anos, completa 7, eu coloco ele para pedir, sei lá, bala no semáforo. Vai ter uma lei específica que trata isso e eu vou responder por isso. Não, mas aqui agora, é muito subjetivo em relação à questão da lei, porque, por exemplo, tenho lá uma criança, a Larissa Manoela. Aí os pais utilizam o recurso porque os pais tinham um Fusca e ela tinha vergonha de andar com esse Fusca, chegar na escola e era motivo de chacota na escola. E aí, já que ela tem o recurso, olha, vamos melhorar o carro, vamos comprar um carro melhor. Boa. Aí depois ela fala que, olha, eu não pedi um carro melhor. E aí o juiz define que o uso foi indevido do recurso. Como é que fica? Então é muito subjetivo. É uma lei que trata, assim, de uma forma muito superficial sobre a camada que pega uma pouca parte da sociedade. Então, acho que, assim, é banal. Vamos aproveitar. Estão reduzindo muito a lei. Amigos, é o seguinte, o programa vai avançando, mas a gente, claro, vai ouvir os dois. Fica à vontade. Mas tem um ponto... Tem um ponto que eu acho importante, é o seguinte, né? Quem tem o poder de ir para a justiça é criança de 2 anos de idade, vai procurar o advogado, a criança de 2 anos de idade vai ter que procurar o pai. Pai, você pode estar na justiça contra você, né? Ou a criança vai ter que procurar o Ministério Público. Ou seja, essa lei não tem pé nem cabeça. Não tem pé nem cabeça. É ilógica. Gente, eles estão sendo muito reducionistas, estão levando só para a situação da Larissa Manoela, estão diminuindo muito a lei e a importância dela em relação a práticas laborais, especificamente até muito maior no cenário artístico. E outro ponto, já acontece isso. Um pai pode ser abusivo em vários cenários e cabe ao Ministério Público e cabe aos órgãos recorrentes que a gente proteja essas crianças. Não é porque é financeiro que não merece proteção. E outra questão dentro disso, o pai tem pátrio poder. Se o pai tem pátrio poder, isso é absoluto? É óbvio que não. O Estado também tem um dever de proteção com as crianças que muitas vezes podem sofrer abusos psicológicos e financeiros. O caso, não existe lei do aspecto financeiro para atividades laborais. Então, isso acrescenta. Agora, a gente tratar como se fosse uma coisa super redutória de comprar um Fusca, é óbvio. E toda lei tem um grau de subjetividade, né, Pepe? Toda lei tem um grau de subjetividade. O juiz vai ver o caso em específico. Não vai ser de um Fusca, não gostei do carro ou coisa disso. É o caso que a gente tá vendo nessa situação. E essa criança, até depois, ela pode entrar contra os próprios pais, baseados nisso. Isso já acontece em outros tipos de casos, como abuso psicológico e etc. Abandono parental, é normal no ordenamento jurídico. Temos um convidado, lembre-se aqui, a pauta também que a gente precisa seguir adiante aqui. Claro que novos desdobramentos virão e a gente vai estar estimulando o debate aqui, mas olha só.